Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão. Querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Na primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus de Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e saia dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte e em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus que liberta uma pessoa possuída por um espírito maligno, que atormentava e continuava a atormentar, e aí gritava para fazer bastante barulho. Isso que o demônio quer fazer, quer possuir-nos e acorrentar nossa alma, nos prendendo ao que ele pode nos oferecer e ao que ele quer nos oferecer para nos escravizar. Então, nós podemos dizer com clareza que o vício é algo que nos escraviza, que nos prende, que faz com que nós tenhamos experiência profundamente amarga por estarmos escravizados com isso ou com aquilo. E é preciso, talvez, dar nome àquilo que está te escravizando. Não sei se é uma vida sexual desregrada, não sei se é falar mal dos outros, não sei se é tirar alguma coisa de alguém, ou se seja a dignidade quando a gente calunia alguém. Enfim, alguma coisa você pode, de repente, estar viciado, talvez seja essa palavra melhor, e que isso está realmente te escravizando, né? E todo tipo de escravização é o demônio nos colocando amarrado nele. E é preciso, com a graça de Deus, com essa autoridade que Jesus hoje usa, a autoridade de quem foi batizado, de quem foi confirmado pelo Espírito Santo, o Pai reconhecendo aquele que é o Filho, esse é meu Filho muito amado. Então Jesus utiliza a graça de, como homem, ser batizado e receber o Espírito Santo, e nessa graça Jesus expulsa os demônios. E aí as pessoas ficam escandalizadas, espantadas, quem é esse homem que fala com autoridade? E é muito interessante aqui que o texto diz assim: não como os mestres da lei. Ou seja, aqui é interessante que pela primeira vez Marcos vai nos apresentar que Jesus é comparado aos mestres da lei, mas fazendo uma distinção, uma comparação bem distinta. Por quê? Porque Jesus usava de autoridade sobre o demônio. E os mestres da lei não têm autoridade sobre o demônio, porque é escravizado, ou melhor, são escravizados pelo demônio, pela luta do poder, do ter, pela luta da ganância, pela luta da desonestidade,
por essa vida, então eles são escravizados pelo demônio. Então, como alguém que é escravizado pelo demônio pode expulsar o demônio? Jesus mesmo vai falar em outra passagem que o reino de Satanás está dividido, porque uma vez que o demônio quer expulsar o demônio, então não é possível expulsar o demônio com as armas do demônio. Ora, não é possível viver uma santidade utilizando artifícios do demônio. Então, hoje o texto traz para nós essa diferença importante, diferença esta que quer nos fazer caminhar segundo a santidade que Jesus nos propõe. Então, admiravam Jesus porque ele falava com autoridade. Até os demônios os obedeciam. E é muito interessante como alguém pode, eu sempre repito isso, como alguém pode ousar, ter ousadia de dizer que não crê no Cristo. Ora, até os demônios obedecem a Jesus. Então, como é que alguém, em sã consciência, pode dizer que não crê no nosso Senhor Jesus Cristo? É muita ignorância, ou está tão escravizado ao demônio que não percebe que é artimanha do demônio, que o prende, não o permite crer no Senhor Jesus. Então, amados irmãos, precisamos sim dar nomes àquilo que tem nos prendido, àquilo que tem nos escravizados, para que de fato nós possamos nos libertar, ter a graça da libertação. Então, eu e você somos chamados, somos provocados por Deus para de fato entendermos a pedagogia que hoje nos é apresentada, para a partir dessa pedagogia nós vivermos profundamente a fé em nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona, Santa Faustina, nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê a graça de pedir a libertação da nossa vida de escravos, se assim for, para sermos libertos do demônio e reconquistarmos a fé em Jesus. Que Nossa Senhora, Rainha do Clero, nos dê a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.